Não estar errado, recebi em Viseu o Padre Francisco no Instituto Superior de Teologia do qual eu era diretor. Não o conhecia, claro, mas estava longe de imaginar que, passado este tempo, eu ia estar nesta sessão a participar na apresentação do trabalho que ele aí pensou, aí refletiu, certamente começou e desenvolveu e veio a dar neste produto final que, como disse, é um bom instrumento para todos nós. Desejo felicitá-lo, em primeiro lugar, por isso, e dizer-lhe que isto não é a última etapa, mas é uma. Ele já o disse aqui, na comunicação que nos fez, está desatualizado na próxima mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Significa que é preciso continuar a trabalhar. Felicito-o pelo trabalho realizado e certamente o entusiasmo a continuar. Claro que também desejo saudar o Padre Zé Carlos, cuja presença nos é muito cara, e a Paulus Editora, à qual a nossa diocese e a nossa religião deve uma tradição de contacto com a literatura de valores e que, graças a Deus, está a ser incentivada e vai progredir. E que não se limita apenas à loja aberta numa das cidades da nossa diocese, mas este é um dos contributos muito válidos para todos nós, assim como outros têm havido. A passagem do Padre Zé Carlos por nós, que é sempre bem-vinda. Ele já esteve em Ceia, por exemplo, e em vários outros lugares. Esperamos contar com ela com frequência. De maneira que a minha saudação e o meu agrado por ter o Padre Zé Carlos e a Paulus Editora mais uma vez no meio de nós. Ouvi com interesse a apresentação que nos fez o Padre Luciano e fui registando. Não me vou referir ao que ela disse, mas para o Padre Francisco vou olhar para a reflexão que ele faz nas 98 páginas deste livro e felicitá-lo por duas atitudes que ele tem perante os meios de comunicação social. Primeira atitude: dizer-nos que os grandes meios de comunicação social são meios também para transmitir a mensagem do Evangelho. O Evangelho precisa de chegar ao mundo, precisa de chegar à história, precisa de chegar aos ambientes. Não por causa do Evangelho, mas por causa das pessoas. Porque os valores fundamentais que ali estão inseridos, precisamos todos. A humanidade precisa que chegue ao seu termo. Por isso, ele fala em Areópago. Eu deixo o Areópago para a segunda parte, a segunda reflexão que faço, e na primeira diria que eles são um novo púlpito que nós temos que usar para fazer chegar a mensagem aos ambientes. Eles são um novo púlpito para fazer chegar a mensagem aos ambientes. Claro que ao usarmos os meios de comunicação social, ele também diz, nós temos que saber respeitar a sua linguagem. Temos que saber respeitar a sua identidade. Não queremos instrumentalizá-los pura e simplesmente aos nossos interesses, chamamos-lhe assim, mesmo que sejam os mais novos. Temos que saber respeitar. E por isso a própria formação para os usar, quer como atores, quer como receptores, comunicadores, como receptores, o que é muito importante. Por esta parte, felicito o Padre Francisco. Claro, felicito também por uma outra parte, é que ele tem a coragem de dizer que a Igreja e o pensamento da Igreja têm um contributo a dar para que os meios de comunicação social, no seu conjunto, se entendam, prestem o seu serviço à comunidade. E falo quando nos coloca diante do Areópago. Sabemos que o Areópago foi era um local em Atenas, frequentado pelos pensadores da época e que qualquer um poderia ali apresentar o seu ponto de vista, a sua teoria, e São Paulo também lá foi. Mas era um espaço comum. Ora, os meios de comunicação social utilizam esse espaço comum e têm que saber utilizá-lo. E por isso, felicito o Padre Francisco quando ele diz aqui que, sem ética, os meios de comunicação social não conseguem cumprir a sua missão. Também, se eles não colocam o bem da pessoa humana em primeiro lugar, também não conseguem cumprir a sua missão. E por isso a Igreja, que é perita em humanidade, estou a citar o livro do Padre Francisco, ela tem uma certa autoridade também para intervir nas propostas a fazer aos meios de comunicação social para eles cumprirem a sua missão. Mais ainda, uma das coisas, por exemplo, em que a Igreja insiste é que os meios de comunicação social são meios.
são massa, portanto, dirigem-se à massa, mas são meios. Eles não podem fabricar a realidade. Eles têm que apresentar a realidade. Eles não podem fabricar opiniões ou pontos de vista que vão prejudicar claramente as pessoas. São dois aspectos em que o pensamento da Igreja é claro. Por isso, e para terminar, ao citar este autor, que também aqui foi citado pelo Padre Luciano Blasquez, quando ele diz que a Igreja, nos documentos deontológicos, o pensamento da Igreja é usado sem citar o autor, eu não estou contra. Porque nós, cristãos e comunidade cristã, não intervimos no palco da vida social para deixar as nossas estátuas, para deixar as nossas rubricas. Intervimos numa atitude pura e simples de serviço, e neste caso concreto, de ajudar a que os mass media, são, como aqui foi dito, o quarto poder, não sei se é o quarto ou se é o quinto, mas têm muito poder, a que eles se situem na orientação correta para ajudarem as pessoas a serem cada vez mais pessoas e as comunidades a serem cada vez mais comunidades. Aqui ficam as minhas felicitações ao Padre Francisco e os meus cumprimentos a todos os presentes, se dignaram estar.